Muito bem. Então, para a gente finalizar, a gente tem aí a última ramificação do nervo trigêmeo, que seria o nervo mandibular, também de grande relevância e importância para a odontologia. Então, de novo, aquele esqueminha, onde a gente tem ali o gânglio trigeminal, e aí a gente tem a partir dele a terceira ramificação, que seria o nervo mandibular. O nervo mandibular é o que vai inervar todas as estruturas envolvidas com mandíbula. E lembrando que esse nervo agora ele é motor e sensitivo. Ele tem as raízes motoras e as fibras sensitivas, tá? Esse nervo mandibular tem duas subdivisões, a divisão anterior e a divisão posterior. Onde divisão anterior a gente tem os ramos musculares e o nervo bucal, que está ali inervando parte de bochecha. E divisão posterior, a gente tem o nervo aurículo temporal, que vai em direção ao ouvido, ao osso temporal, o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. Destacados aí o nervo alveolário inferior e o nervo lingual, dada a sua importância e relevância para a odontologia. Além disso, eu tenho os ramos macetérico, temporal profundo posterior, temporal profundo anterior, os ramos pterigoideus ou pterigoideus e o ramo bucal. Vamos nos ater a esses que estão grifados aí. Nervo mandibular, ele vem lá do trigêmeo e se insere na mandíbula a partir do forame mandibular, que se encontra no ramo da mandíbula na sua visão interna. Nervo bucal é um nervo que inerva essa parte de bochecha. Ele está externo à mandíbula, ele não tem qualquer influência com a parte interna da mandíbula. Ele é totalmente externo à mandíbula. Algumas ramificações do nervo bucal vão de encontro aos dentes, né? A gente pode ver aqui nessa foto à esquerda, o nervo bucal está aqui um pouquinho acima do nervo mandibular e ele vai de encontro aos dentes. Então, a gente tem que procurar uma certa anestesia que consiga bloquear esse nervo bucal aí também durante o meu procedimento. Aqui uma outra foto, mais do mesmo. Beleza. Em se tratando de anestesia do nervo bucal, aqui eu tenho uma imagem mostrando para vocês a musculatura envolvida com a mandíbula. A agulha está penetrando de direção de lingual para fora, ou seja, eu coloquei a agulha dentro da boca e estou anestesiando a bochecha do meu paciente para fazer o bloqueio do nervo bucal. Então, acho que foi a Ariane que me perguntou se eu podia anestesiar músculo. Posso, olha aí um belo exemplo, onde eu estou anestesiando essa musculatura e com a presença do meu anestésico eu estou fazendo o bloqueio desse ramo bucal. Esse ramo bucal vai ser responsável por inervar as raízes que estão na vestibular dos dentes posteriores e inferiores. E daqui a pouquinho eu conto qual nervo que está aqui na região Gabriel, interna. Oi. então não necessariamente você precisa anestesiar a origem do nervo. Você pode anestesiar locais aleatórios? Você pode, não aleatórios, né, mas específicos, vamos falar Não, assim. Pode. específicos que você quer, mas assim, pode ser qualquer um. Só Pode que a ser área, qualquer um. entendi, por você não estar anestesiando a origem, então vai ser só um espaço menor, né? Entendi. Isso. É exatamente isso que vai determinar o que eu vou anestesiar. Se a área que eu estou trabalhando é pequena, por exemplo, aqui o nervo bucal, o paciente vai fazer uma bichectomia, não faz sentido eu anestesiar todo o nervo mandibular. Eu posso anestesiar simplesmente o nervo bucal. Agora, se ele vai fazer uma extração de terceiro molar, não faz sentido eu anestesiar só o bucal. Aí eu tenho que anestesiar o ramo mandibular inteiro.
O que vai determinar o que eu vou anestesiar é qual procedimento eu vou fazer. Se for um procedimento de maior extensão, aí eu vou proceder a uma anestesia de maior bloqueio. Ah, sim, sim. Beleza? Beleza. Ele também tem ali o seu ramo meníngeo na divisão posterior. Nervo aurículo temporal, eu não vou entrar muito em detalhes com vocês. Agora, o nervo alveolar inferior, esse a gente vai falar até babar, inclusive o nervo lingual. Aurículo temporal, esse nervo que está ali perto do temporal e perto do meato acústico externo. E vamos então ao nervo alveolar inferior. Esse nervo alveolar inferior, ele recebe o nome a partir da hora que o nervo mandibular entrou no forame mandibular, né, na parte interna da mandíbula ali. A partir daquele momento ele se torna o nervo alveolar inferior. Esse nervo alveolar inferior, ele tem o ramo miloioide, os ramos dentais, os ramos ósseos, o nervo mentual e o ramo incisivo. Tudo a partir do nervo alveolar inferior. Então, se eu conseguir levar a ponta do meu bisel, da minha agulha, até o forame mandibular, eu vou ter um bloqueio de todos esses nervos aí. Então, eu vou conseguir anestesiar a minha meia mandíbula quase que por completa. Só de eu conseguir chegar ali. E não é difícil eu chegar até o nervo mandibular, o nervo alveolar inferior. A anestesia de nervo alveolar inferior é muito recorrente. A gente lança a mão dela quase que o tempo inteiro, por procedimentos que a gente faz na arcada inferior, enfim. Que eu quero proporcionar um conforto para o meu paciente, eu vou fazer o bloqueio desse nervo. Tá? Então, eu tenho aí ramos dentais, que estão inervando os dentes, obviamente. Ramos ósseos, toda a base óssea, mandíbula. Nervo mentual, não é mental, tá? Mental a gente lembra de mente, nervo mentual. Ou nervo mentoniano, que nada mais é que a ramificação do nervo alveolar inferior, que saiu pelo forame mentoniano, localizado no corpo da mandíbula entre os premolares, e o ramo incisivo. Nervo miloioide, vocês conseguem ver aí a posição dele anatômica. Na foto aqui à direita de vocês é esse ramo que vem aqui mais em amarelo, que vem mais anterior e superior. Ele passa aqui entre o miloioide e o digástrico para fazer a inervação desse soalho de boca. Muito raramente a gente vai precisar anestesiar esse nervo miloioide, salvo em casos de, por exemplo, uma biópsia, que a gente tenha que fazer no assoalho de boca, frenectomia lingual, que eu preciso tirar o frênulo da língua do meu paciente. Enfim, são situações mais específicas, não tão comuns. Agora, o nervo alveolar inferior, a gente vai anestesiar ele quase que o tempo inteiro. Então, a gente vai ter muita prática de como anestesiar esse dente, né? Quando ele se direciona até a parte anterior, o nervo que entrou no forame mandibular percorreu todo o canal mandibular e saiu no forame mentoniano, ou forame mentual. A partir daí, ele recebe o nome de nervo mentoniano, ou nervo mentual, e vai fazer a inervação da pele e dos dentes anteriores. Então, está aqui toda a área que é inervada pelo nervo mentoniano mentual. Do meio do lábio inferior até a região de premolares, que é onde ele está saindo ali do forame mentoniano. Em se tratando de técnica anestésica, é muito simples anestesiar nervo mentoniano. Basta eu posicionar a minha agulha perpendicular à mandíbula, 90 graus, assim em cima, afasto o lábio e vou penetrar entre os premolares. Insiro um pouquinho e injeto.
já vai fazer esse bloqueio anterior aqui do nervo mentoniano. Então, se eu quiser trabalhar com incisivo central, incisivo lateral, canino e premolares, eu vou fazer a anestesia do nervo mentoniano entre os premolares. Lembrando que os incisivos têm uma ramificação específica para eles, que a gente chama de ramos incisivos, vem lá do mentoniano. Então, se o meu objetivo for trabalhar com incisivo central e incisivo lateral, além do bloqueio mentoniano, eu vou fazer bloqueio dos ramos incisivos. Eu vou afastar o lábio, inserir a agulha ali pertinho do meu incisivo e vou injetar. Como se eu quisesse anestesiar o dente propriamente em si. Aí eu já vou pegar o ramo do nervo que inerva o dente incisivo e esses ramos incisivos também entrarão nessa conta aí. Agora, se o meu objetivo de trabalho for região de molares, eu não tenho que pensar em bloqueio de ramo mentoniano. Aí eu já vou pensar no bloqueio do nervo alveolar inferior, onde eu vou penetrar a agulha numa área próxima ou que vai direcionar a minha agulha até o forame mandibular. O nervo lingual, ele passa ali junto do nervo mandibular e ele não entra no canal mandibular. A hora que o nervo mandibular entra no meu forame mandibular, o nervo lingual se bifurca e vai para a região de língua. E aí ele vai inervar toda essa parte baixa da cavidade oral e meia língua. Também é responsável, esse nervo é responsável por inervar a língua. Então, na hora que a gente está anestesiando o nervo alveolar inferior, eu vou obrigatoriamente bloquear esse nervo lingual. Porque do mesmo jeito que o nervo bucal emite fibras que inervam as raízes vestibulares dos dentes posteriores, o nervo lingual emite fibras que vão inervar as raízes linguais dos dentes inferiores. Então eu tenho que fazer uma anestesia que pegue o nervo mandibular, o nervo bucal e o nervo lingual. A mesma técnica anestésica vai bloquear 3 nervos e aí eu vou ter o bloqueio completo anestésico da área que eu desejo trabalhar. A situação mais comum que a gente tem aí de lançar mão de anestesia do nervo alveolar inferior é quando eu quero fazer a remoção de um terceiro molar inferior. Então ali, tá nessa segunda foto aqui, eu tenho o nervo lingual passando muito próximo dele e o nervo bucal passando aqui do outro lado. Então eu vou levar a minha agulha de modo que eu consiga anestesiar esses 3 nervos. Então imaginem essa situação clínica aí. Um terceiro molar totalmente em posição ectópica, incompatível com deixar, isso aí tem que ser extraído de qualquer maneira. E eu vou ter que anestesiar esse dente. Vocês conseguem enxergar o terceiro molar deitadinho aí, bonitinho? Sim. Abaixo das raízes do terceiro molar, vocês vão ver 2 linhas brancas, uma mais em cima e uma mais embaixo. Vê se vocês conseguem ver aí. Deu para ver. Dá para ver? Sim. Essas 2 linhas são o canal mandibular. O nervo está passando aí dentro. Então, nesse caso, tem proximidade com o nervo? Tem. A raiz fica muito próxima ali. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa extração, de modo que eu não pegue o nervo mandibular. Porque aqui sim é risco de fratura de mandíbula, mais raro, mas durante a cirurgia eu posso... Se esse dente encosta no nervo, o nervo já vai sofrer uma coisa chamada parestesia. Ele vai perder a sua capacidade transmissora de sensibilidade. Ou o dente, ou o meu instrumental, ou qualquer coisa que toca ali, ele já vai paralisar. Então eu tenho que informar com o paciente. Faz a extração? Como que faz a extração? Não, como é que você procede uma extração nesse caso? Você corta a coroa? Você corta tudo aí. Corta a coroa, depois você corta metade do dente, aí você tira uma raiz primeiro, depois a outra. Tudo tem técnica. Esse canal não é dentro do osso, não, né?
É dentro Ele, do osso, é dentro da mandíbula. mesmo assim, se o dente encostar, é perigoso da paralisia? É, é perigoso dar parestesia. Então, nesses casos, eu tenho que informar o paciente. Falei, olha, isso aqui tem um risco elevado de parestesia. Só que se só encostar no nervo, essa parestesia vai ser transitória. Com o passar do tempo, aquilo volta à normalidade. Eu não posso seccionar, partir esse nervo no meio, que aí não tem volta. Neurônio não tem regeneração. Tá? Mas muitas vezes isso acontece, se é normal de acontecer, mas eu tenho que avisar o paciente, olha, você vai ficar aí um tempo sem sensibilidade. Quanto tempo? Ué, varia de uma semana até 1 ano, 2 anos. Depende do tempo que seu nervo levar para recuperar desse toque ali. Então aí eu coloquei para vocês que gostam de cirurgia, é exatamente este caso, tá? Aqui da radiografia, onde eu tinha o meu terceiro molar aí totalmente incluso. Então aqui nessa primeira foto à esquerda, não dá para ver dente nenhum, né? Mas dá para ver aqui aonde que a anestesia foi dada. Aqui tem uma cânula abaixo do dedo do operador mostrando a posição que eu penetrei a agulha. Então, é nessa região aqui que eu contei para vocês que chama trígono retromolar, ou triângulo retromolar, que é a junção da linha oblíqua interna e linha oblíqua externa no ramo da mandíbula. É ali que eu vou penetrar a minha agulha, que ela vai se direcionar automaticamente para a entrada do canal mandibular, no forame mandibular, e ali eu vou conseguir anestesiar esse nervo mandibular, o nervo lingual e o nervo bucal. É chamada de anestesia nervo alveolar inferior. Procedido o bloqueio desses 3 nervos, eu posso proceder à cirurgia. Então aqui eu fiz uma incisão com bisturi, eu não, né? Quem operou? Fiz uma incisão com bisturi e expôs o dente ao dente lá deitado, bonitão. Procedeu à técnica cirúrgica e removeu o dente. Então, aqui na foto à esquerda, vocês conseguem ver o alvéolo do terceiro molar, onde ele estava, não está mais. E, inclusive, esse branco aqui do lado é o ramo da mandíbula, que apareceu aqui. Tão deitado que esse dente estava. Não tem problema nenhum, é só lembrar de irrigar, porque o osso não pode ficar exposto. E está aí, o dente todo partido. Mas sair, saiu. Por técnica cirúrgica. Por que o osso não pode ficar exposto? Isso não foi feito para ficar exposto, né? Senão ele desidrata, aí dá necrose óssea, dá uma complicação maior. Ah, tá bom. Então, toda vez que o osso ficar exposto, tem que irrigar com soro fisiológico, até hidratar esse osso de novo e fechar rapidinho para que volte a circulação sanguínea. Então, aí, como sempre, a gente tem ali o gânglio trigeminal, a sua terceira ramificação é o ramo mandibular. A partir do momento que o ramo mandibular entra no canal mandibular, ele recebe o nome de nervo alveolar inferior, lembrando que ele tem a trifurcação de nervo lingual, nervo bucal e o nervo miloioide. E essas são as 3 ramificações do nervo trigêmeo: oftálmico, maxilar e mandibular. Oftálmico, basta saber que existe e onde ele está. Maxilar e mandibular, a gente tem que saber com mais detalhes. Eu quero mostrar agora para vocês uma radiografia panorâmica, onde a gente consegue, toda a radiografia panorâmica, a gente consegue ver com detalhe esse canal mandibular, onde passa o nervo mandibular. Então, deixa eu projetar aqui na tela para vocês verem. Bem, a radiografia panorâmica me dá uma ideia geral do meu paciente. Eu vou dar um zoom aqui.
tenho aqui a qualidade fica ruim, né? Eu tenho aqui todos os dentes, superiores e inferiores, e o terceiro molar, ó, incluso. E aqui onde está o meu mouse, ó, eu tenho aquela linha que eu mostrei para vocês, uma linha em cima, uma linha mais embaixo, que é o canal mandibular. Forame mandibular está mais ou menos aqui. Aqui é a entrada do nervo mandibular e ele percorre todo esse caminho. Então, vocês imaginem para tirar esse dente. Olha onde ele está passando. Juntinho da raiz desse terceiro molar. Então, isso aqui é um caso bem crítico para a gente remover. Cadê aquela outra imagem? Ótimo. Nessa foto aqui, ó, ele já detalhou com mais visibilidade essas duas linhas aqui sendo as linhas de parede do canal mandibular, onde passa o nervo mandibular, e aqui na frente, entre os pré-molares, o forame mentoniano, de onde vai emergir o nervo mentoniano. Então, na hora que eu tiver que anestesiar essa região aqui, eu vou anestesiar, levar a minha agulha mais ou menos aqui, onde está o meu mouse, que seria a entrada do canal mandibular. É aqui que o paciente sente o choque. Esse nervo eu consigo acertar ele com uma certa facilidade. Não tem problema, não vai gerar parestesia, mas o paciente vai sentir um choque. E aí não é legal porque vai trazer o desconforto. Mas, por outro lado, eu vou ter a certeza que eu estou anestesiando o nervo mandibular como ele deve ser. Né? Que no caso, a partir de agora, a partir do momento que ele entra no canal mandibular, a gente chama ele de nervo alveolar inferior. Ok? Sim. Dúvidas? Não? Tá tudo bem? Ótimo. Então, papel e caneta na mão que eu vou dar a missão para vocês. Na verdade, eu só vou falar o que eu vou fazer para vocês já irem começando a se organizar. Eu vou escrever isso bonitinho no papel e vou mandar para a Manu e para a Sabrina para divulgar para vocês. Primeiro passo, vocês vão ter que dividir em grupos. Não precisa ninguém ir para a casa de ninguém, hein? Pode manter o isolamento social. Se conversem aí para o WhatsApp e e-mail. A missão de vocês é a seguinte. Vocês vão ter que trazer... serão 6 grupos. Na minha lista de chamada, vocês são 35. Então, são 5 grupos de 6 pessoas e um grupo com 5. Cada grupo vai ficar responsável com uma área da boca. Então, vai ser superior, superior posterior, superior anterior e, de novo, superior posterior. Lado direito e lado esquerdo. E embaixo, inferior posterior, direito, inferior posterior, esquerdo e inferior anterior. Eu vou mandar para vocês uma listinha de nervos. Aliás, vocês vão fazer essa listinha para mim. Vocês vão ter que falar para mim técnicas anestésicas dessas áreas. Ah, se eu quiser fazer no superior anterior, eu vou ter que anestesiar tal nervo. Beleza, tal nervo. Eu quero saber que nervo é esse, de onde que ele vem, para onde que ele vai e o que ele nerva. E qual a técnica anestésica. Então, resumindo, nós vamos dividir a boca em 6, cada grupo vai ficar responsável por um sextante e vai me falar qual nervo que inerva aquela região, de onde que ele veio, para onde que ele vai e qual anestesia a gente vai usar. Beleza? Tá bom. Ok. Ok? Gabriel, E aí você... Oi. esses anestésicos duram mais ou menos quanto tempo, assim? De 2 horas a 4 horas. Tá bom. Tá? Vocês vão ter que fazer isso aí. Eu já mando até amanhã para a Manu e para a Sabrina os temas bonitinhos, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, com um direcionamento específico. E vocês vão apresentar aqui via Teams, eu vou autorizar a apresentação de vocês, e vocês vão apresentar para todo mundo. Beleza?
Como eu não estou vendo a carinha bonitinha de vocês, todos os componentes do grupo têm que falar, hein? Isso é pra semana que vem? É, Tem que fazer slide? tem que fazer uma apresentação. Vocês querem 15 dias para você apresentar, seus marmotas? Sei. Sim, né? Uma pessoa boa como você é, Gabriel, bem podia, né? Pra gente ficar mais tranquilo. Então tá, a data da apresentação é o dia 27/5. Combinados? Tá bom. Combinado. Sim. Dúvidas sobre o nervo trigêmeo? Não. Tem. Não? Primeiro. Se tem, pergunta, é agora. Estou querendo absorver primeiro, né? É. Ô, Gabriel, Beleza. na sua lista é quantas pessoas mesmo? 35. Então dá 5 grupos de 6 e um grupo de 5. Crianças, então o que eu tinha para falar hoje com vocês era isso. Aguardo vocês semana que vem, nessa mesma hora, neste mesmo canal, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. E no dia 27 a gente tem essa apresentação. Até amanhã eu já mando para a Manu e para a Sabrina aí as orientações desse trabalhinho, tá? Não precisa mandar nada por escrito, eu quero só a apresentação. E todos do grupo têm que falar. Beleza. Boa noite. Quanto que vale? Eu tô pensando ainda. Vale, Gabriel.